Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Queridos, nós estamos aqui para propagar a palavra do Senhor, para que cada vez mais nós possamos ser alimentados, fortalecidos, a nossa fé, porque muitas vezes nós amanhecemos, não é? Nós somos humanos como nós somos, e o nosso humano muitas vezes, nosso lado humano prevalece mais do que o espiritual. Mas para que nós possamos verdadeiramente estarmos fortalecidos, fortes, para enfrentar todas as batalhas, aflições, dificuldades do dia a dia que nos confrontamos, nós precisamos verdadeiramente servir a um Deus que é forte e poderoso e ter fé e confiança nele. Essa mensagem, queridos, tem o título Você é servo ou multidão. O texto base é em Mateus capítulo 20, verso 28, o qual nos diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Meus amados, muitas vezes nós nos deparamos com duas posturas dentro da igreja. Duas posturas dentro da igreja nós deparamos: a da multidão e a de servos. Isso é fato. A multidão, queridos, é aquela que segue Jesus em busca de vitórias, de milagres e respostas para seus problemas. Essa é a multidão. Isso nós constatamos nos dias atuais. Muitas pessoas vão a um ministério porque tem muita gente lá. Então, estas pessoas não são os verdadeiros servos do Senhor. Elas fazem parte da multidão, para ver o que acontece, para buscar o milagre, para buscar uma cura que muitas vezes as pessoas dizem: aquele homem é um homem de Deus. Mas tire o homem, deixe só Deus. Não busque ao homem, busque a Deus. Milagres e respostas dos seus problemas, muitas pessoas vão buscar e buscam muitas vezes em homem. Isso é multidão. Porque já o servo é aquele que segue Cristo não apenas para receber, mas para servir e se entregar por ele. Aqueles são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Este é um verdadeiro servo. Hoje eu quero desafiar a reflexão. Você é servo ou faz parte da multidão? Nós vimos, queridos, que em Mateus capítulo 9, verso 36, a palavra do Senhor diz assim: e, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, 36. A multidão segue Jesus por interesse. A multidão sempre esteve ao redor de Jesus. Nós sabemos onde Jesus estava, tinha muitas pessoas. A multidão sempre esteve ao redor de Jesus. Ela o segue porque via os milagres e queria receber algo dele. Você segue Jesus somente porque quer receber um milagre? Somente quer receber uma cura? Ou você vai ao templo para adorar, ou mesmo na sua casa ou em qualquer lugar, adorando e reconhecendo e agradecendo a Ele? Este é um verdadeiro servo. Não buscar somente milagres, mas agradecer ao Senhor. E esses queriam receber algo dele. Mas essa mesma multidão que gritava Hosana na entrada triunfal de Jerusalém, queridos, foi a que depois clamou: crucifica-o, crucifica-o, diante de Pilatos. E quais são as características da multidão? Como nós podemos distinguir a multidão? Queridos, a multidão ele só busca apenas conquistas materiais e milagres. A multidão não tem compromisso real com Jesus. A multidão, queridos, quando surgem dificuldades, facilmente se afastam da presença do Senhor. Esquecem o que Deus faz, o que Jesus fez, faz e fará na sua vida. Basta crer, ter fé e confiança. Esse é que é o verdadeiro servo. Será que nós estamos vivendo uma fé apenas de interesse?
Será? É para nós meditarmos. Amados, o servo segue Jesus com amor e compromisso. Quando nós verdadeiramente somos servos do Senhor, nós seguimos a Jesus por amor e por compromisso. Porque em João capítulo 12, verso 26 diz assim: se alguém me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, diferente da multidão, o servo está comprometido com Cristo. Ele não apenas recebe, ele não apenas recebe, mas ele tem um compromisso com Cristo. Ele recebe, mas também dá. Ele entende que seguir Jesus envolve sacrifícios e renúncias. Seguir Jesus não é fácil, mas é prazeroso. Seguir Jesus, nós sabemos que quando nós seguimos verdadeiramente ao Senhor, nós estamos seguindo e indo para um dia morar na glória celestial. Por isso que nós servimos e somos fiéis e devemos ser fiéis ao Senhor. Porque as características do servo: sirva a Deus e as pessoas com humildade. Todas aquelas pessoas que servem ao seu próximo, este é um verdadeiro servo do Senhor. Todas aquelas pessoas que servem com humildade, este é o verdadeiro servo do Senhor. O verdadeiro servo, ele não desiste diante das dificuldades. O verdadeiro servo, ele ama Jesus pelo que ele é, não apenas pelo que ele pode dar. Estas são as características do servo do Senhor. E eu pergunto de você: você está disposto a servir, mesmo sem receber nada em troca? As pessoas, muitas vezes o ser humano, usam Deus, Jesus, como moeda de troca. Eu vou dar o dízimo, vou dar a oferta, porque eu sei que vai retornar. Não, jamais faça isso. Isso desagrada o coração de Deus. E o maior exemplo de servo, nós sabemos quem foi: Jesus. Jesus não apenas falou sobre servir, mas ele mesmo foi o maior servo de todos. Ele lavou os pés dos discípulos, ele curou os enfermos e, acima de tudo, ele entregou a sua vida por nós, pelo seu grandioso amor. E eu quero terminar aqui, querido, dizendo: se quisermos ser verdadeiros seguidores de Cristo, nós precisamos seu exemplo de serviço. Nós precisamos seguir o seu exemplo de serviço. Servir como Jesus serviu, ser como Jesus foi. E eu concluo dizendo, queridos, que a busca por Jesus apenas para receber, o servo busca Jesus para obedecer e servir. A multidão é diferente, busca somente a Jesus para receber. A pergunta que fica é a seguinte, que eu quero deixar aqui: você quer ser apenas mais um na multidão ou deseja ser um servo fiel? Hoje, Deus convida você para sair da multidão e nos tornaremos servos, que podemos responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Portanto, saia da multidão e seja um verdadeiro servo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.